Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui e te faço meu pedido de não me esquecer de ti. E nesse sábado, dia 22 de agosto, eu trago a Palavra de Deus para abençoar e iluminar o seu dia. Nossa Senhora Rainha. A Rainha está à vossa direita com suas vestes de ouro, ornada de esplendor. Esta festa litúrgica vem nos lembrar a nossa vocação cristã, ou seja, somos todos destinados ao reino de Deus. Não vos façais chamar de Rabi, por um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Não chameis ninguém na terra de Pai, pois um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Hoje se faz difícil escutar a Jesus, desqualificando a escribas e os fariseus. Muitos dizem e pouco fazem. O primeiro que deve fazer é o bom mestre, o bom guia ou um bom pai. E seguir diante como exemplo. O homem contemporâneo, ele escuta mais cômodo aos que dão depoimento e os que ensinam. O homem, ou seja, ele precisa ser humilde e servidores. A palavra de Deus, ela é fonte que sacia a nossa sede, alimenta a nossa esperança e nos faz mergulhar no imenso amor de Deus por nós. O evangelho de hoje é tirado de Mateus, capítulo 23, versículos 1 a 12. Dá-me a palavra certa, na hora certa e do jeito certo, e pra pessoa certa. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos discípulos. Os escribas e fariseus sentaram-se no lugar de Moisés para ensinar. Portanto, tudo o que eles vos disserem, fazei e observai. Mas não imiteis as suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram fardos pesados e insuportáveis e os impõem nos ombros dos outros, mas eles mesmos não querem movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros, usam faixas bem largas com trechos da lei e põem no manto franjas bem longas e gostam de lugares de honra nos banquetes dos primeiros assentamentos na sinagoga, de serem chamados de Rabi. Quanto a vós, não vos fazeis chamar de Rabi, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Não chameis a ninguém na terra de Pai, pois só um é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis de vos chamar de guia, pois um só é o vosso guia, o Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que serve. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Olhando hoje, Jesus Cristo chama-nos novamente à humildade. É um convite para situarmos num lugar certo que vos pertence. Quanto a vós, não vos façais chamar de Rabi. Não chameis ninguém na terra de Pai, pois só um é o vosso Pai. Isso nós vamos encontrar lá em Mateus, capítulo 23, versículos 8 a 10. Antes nos apropriarmos de todo esse título, procuremos dar graças a Deus por tudo que temos e recebemos dele. Como diz São Paulo, quem tens que e não tenhas recebido, mas se recebeste tudo o que tens, porque então tens glória e não vos tivesse recebido. De maneira que quando tenhamos consciência de ter agido corretamente, faremos bem em repetir. Somos simples servos,
fizemos o que deveríamos fazer. O homem moderno padece como lamentável amnésia. Vivemos e agimos como se fosse nós mesmos, autores da vida e criadores do mundo. Ao contrário disso, nós temos o filósofo Aristóteles, que provoca admiração. Ele a quem, na sua teologia natural, desconhecia o conceito da criação, noção conhecida naqueles tempos somente pela divindade. A revelação, ao menos tinham claro de que este mundo dependia da divindade, a causa incausada. João Paulo II chama-nos a conservar a memória da divindade que temos contraída com o nosso Deus. É preciso que o homem dê honra ao Criador e ofereça-lhe em ação de graças louvores. Tudo o que dele tem recebido, o homem não pode perder o sentido desta divina, pois somente ele, e dentre todas as outras criaturas a realidade terrestre, pode conhecer. Vamos fixar a palavra de Deus em nosso coração. Hoje Cristo denuncia uma grave deformação da religião autêntica. Falam e não praticam. É a evaporação da fé, a teoria sem obra. A mensagem cristã não deve ser apenas informativa. Também deve ser algo que leve-nos a compreender o Evangelho. O Evangelho não é apenas uma comunicação de coisas que podem saber-se, mas não é uma comunicação que implica em fatos. Muda a nossa vida. A imagem de Deus deve ser formada em nós, dia a dia, e deve acontecer a nossa transformação em Jesus. O que você tem para apresentar a Deus no dia de hoje? Anote aí no seu caderninho espiritual 3 coisas boas e leve a Deus. Incline a sua cabeça para receber a bênção de Deus. Onde estiver, Deus te guarde. Onde andar, Deus te guie. O que decidir, Deus te ilumine. E por toda a vida, Deus te proteja e te abençoe. E que tenha um ótimo início de semana. E amanhã nos encontramos para ouvir a palavra de Deus nesse domingo, com a presença maior de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.